Os elementos de liderança de Hitler tinham um único fundamento, né? Criar uma raça pura, unânime e que não fizesse nenhum contato com o judeu. Os campos de concentração, eles relativizavam em propagandas internacionais, de um modo geral, como se fosse um local que desse condições básicas de relacionamento, né, de harmonia familiar, quando, na verdade, essas pessoas utilizavam de vestimentas únicas e propícias para reutilização e colocada em cúpulas, né, incendiadas vivas. O filme O Menino de Pijama Listrado, ele nos mostra essa realidade condizente à situação e à liderança de Hitler naquele momento da Segunda Guerra Mundial. Eles eram colocados em cúpulas, jogados pólvora e mortos vivos, né? No filme é citado uma frase que eu acho bem conveniente ao momento da Segunda Guerra Mundial, em que um soldado, uma família fala que cheiro ruim, o soldado fala, né? Tá sendo queimado aqueles lixos, aqueles podres. Então, assim, era a concepção que eles tinham de judeu. E na sua grande maioria, os judeus, eles possuíam cargos que hoje são tidos na nossa realidade atual como cargos de status, né? Engenheiros, médicos, advogados, não eram pessoas, simplesmente pessoas de campo, eram pessoas estudadas, pessoas intelectuais, e que, na verdade, ele queria tirar toda a concepção de enraizar, né, de matriz, sendo que Hitler era judeu porque era filho de judeus. Em 1938, à Noite dos Cristais, centenas de sinagogas foram queimadas, perseguidas intencionalmente, sendo datados os primeiros passos para o Holocausto. Ao mesmo tempo, Hitler começava a agir extremamente no caminho que levaria à Segunda Guerra Mundial e à glória efêmera e à destruição dele e do nazismo. É interessante pensar nesse processo, porque o Holocausto é um momento que defraga a Segunda Guerra Mundial, né? Ela dá essa condição da Segunda Guerra Mundial, ela expressa mundialmente a concepção que foram a morte de muitos judeus, uma grande massa de judeus foram mortos, exterminados, várias sinagogas foram queimadas, outras perseguidas, e nesse processo começa a glória efêmera. Por que efêmera? Porque era uma concepção de uma glória que ele tanto queria e que, de certa forma, teve uma consequência drástica, que foi a destruição dele e do nazismo. Porque o nazismo não existiria sem Hitler. Essa concepção é, de fato, algo muito sério a ser anunciado. Aqui a gente vê uma imagem, né, de como eram feitos os campos de concentração. Né? Todos aqueles que não eram ligados ao seu processo também morreriam, iam à morte, isso era de fato. E essa concepção da Segunda Guerra Mundial, ela termina com a morte de Hitler, e ele mesmo tira a sua própria vida, porque esses grandes líderes, eles não aceitavam perder a vida que outra pessoa o fizesse, e ele mesmo teria que fazer. Assim como Getúlio Vargas, ele atirou na sua própria cabeça, né? Hitler, dentro desse consenso, ele suicidou-se, ele levou-se à morte, após ter perdido a região de Sudetos, né, e a Alemanha ser invadida. A partir daí, ele não aceita aquele processo e ele mesmo defraga contra si próprio, a sua própria morte. Mas dentro desse processo, a gente ainda vê a Alemanha sendo enaltecida por vários momentos. Né? Vários momentos a Alemanha ela começa a se enaltecer, e tem um processo do qual Hitler vai invadir Paris, cerca de 16 quilômetros avante, já próximo à sua entrada. Ele desiste porque ele queria uma aliança, de certa forma, maquiada, para que ele fizesse presente no processo. A partir daí, ele volta, se organiza, porque um dos processos da sua liderança era a questão da estratégia e o extermínio. Então, ele lidava com duas concepções: estratégia para exterminar. A Guerra Civil Espanhola, ela serviu como advento para a crise de 1929. Essa Guerra Civil Espanhola, ela é uma sequência de crises que se assolaram pela Europa, no término da Primeira Guerra Mundial. Levou o nacionalismo ao poder por diversos países, né? As pessoas iam para a rua mesmo. Dois deles tiveram características que distinguiam dos demais: o regime fascista e o regime fascista italiano e o nazismo alemão. Esses dois, em contrapartida, eles são praticamente os mesmos, se a gente for olhar a caricatura de regime. Como eu disse para vocês, o fascismo é extremista da nacionalidade, violência
domínio territorial. O nazismo é domínio territorial em excesso, violência em excesso e essa questão do nacionalismo em excesso. Então, todas essas relações do fascismo são o excesso para se criar o nazismo. Esses dois elementos, eles eclodiram na Segunda Guerra Mundial. Ambos tiveram a oportunidade de experimentar armas dentro da própria Europa na Guerra Civil Espanhola. Então, esses dois regimes, eles tiveram a oportunidade de empunhar armas nessa guerra e se mostrar o quanto estavam fortes dentro dessa brigada, porque eram dois elementos, né, de extrema estirpe numa guerra que se anunciava a maior de todas, a Segunda Guerra Mundial.